Senhores, sejam bem-vindos à nossa 11ª aula. Agradeço imensamente todos vocês estarem aqui até o final. Hoje, infelizmente, chegamos ao final do nosso curso. É com grande felicidade que eu chego no final, porque já entreguei, vou terminar de entregar o material a vocês, mas em contrapartida eu fico triste, porque eu sou assim, eu adoro passar o conhecimento a todo mundo, então quando chego aos finais dos cursos eu fico um pouco entristecido, mas ao mesmo tempo feliz, porque vocês adquiriram aqui comigo, com toda certeza, conhecimentos necessários para fazer uma negociação, tá bom? Analisem os estilos, analisem os comportamentos, analisem os detalhes, que vocês não vão errar e vão começar a saírem vitoriosos dessas negociações que vocês vão entrar. Não importa aonde, tá, gente? Não importa. Na sua casa, no seu casamento, com a sua família, na empresa, no comércio, não importa. Em todo lugar é possível você aplicar o que eu passei para vocês até agora, tá bom? Então vamos à nossa última aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho do brasileiro, né? Do estilo do brasileiro, o famoso jeitinho brasileiro, né? Jeitinho brasileiro que por vezes é confundido aí pela grande maioria com coisas muito ruins, né? De um jeitinho não muito honesto, um jeitinho de dar um jeitinho nas coisas, né? De subornos e etc, etc. Mas o brasileiro tem um jeito muito típico, tá, gente? Então, vamos relevar tais situações e tocar a vida pra frente. O brasileiro é um povo muito bom, é um povo extremamente, sabe, bondoso na sua natureza. Hoje em dia que as pessoas ficam aí falando besteiras e fazendo com que o povo brigue com o povo, né? Não precisava nada disso. Mas, comentários do tio aqui à parte, vamos lá. Estilos comportamentais dos brasileiros, tá, gente? Nós vamos analisar os empresários brasileiros em relação às suas áreas de atuação, né? Então, atua numa área, qual o estilo que esses empresários utilizam? Então, quem trabalha em recursos humanos, administração e comercial, o estilo predominante é o apoiador, ou seja, aquele que dá e apoia. Os que trabalham em finanças, produção, o estilo predominante é o controlador, aquele que toma e controla. Já o estilo negociador, que é aquele que adapta e negocia, este não é frequente. O brasileiro não gosta desse negócio de se adaptar e negociar, né? Infelizmente, tá, gente? Por isso, então aqui são dados, são pesquisas, são pessoas que têm tempo para fazer isso, e no Brasil, infelizmente, nós não temos tantas pesquisas assim, tá, gente? O que eu compilei aqui para vocês é o máximo de pesquisas que eu consegui encontrar, para nós termos uma ideia de como é que isso funciona. Mas mesmo assim, você vê aqui pelo último, né, o negociador, que é o estilo que deveria acho que prevalecer nas pessoas, no brasileiro em si, que é aquele que adapta e negocia, não é frequente, não é. Por que não é? Lembra que nós falamos lá desde a primeira aula, as pessoas não gostam de negociar, vão despreparadas para negociar, né? Não tem ideia do que é negociar. E o brasileiro tem muito disso, ele nem gosta, ele gosta mais de evitar o conflito, né? Ao invés de partir para o conflito. Uma coisa que eu costumo falar muito, né, apesar de todas as críticas que fazem aos advogados, mas nós advogados, ou nós prezamos pela briga, né, pela não covardia, ou então não podemos ser advogados. A advocacia não é feita para gente covarde, tá, gente? Não é feito. Então as pessoas às vezes falam assim, não, o advogado faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não estou generalizando de forma alguma, mas existe uma grande gama de advogados que não sabem honrar nem a porcaria do juramento quando pegaram aquela carteirinha para serem advogados. Não mereceriam ter esse título, porque é uma profissão muito honrosa. Nós fazemos um juramento extremamente importante, nós temos uma legislação que nos obriga a trabalhar dentro de uma linha sem poder sair disso, até mesmo como propagandas e tudo mais, nós não podemos ser seres normais como qualquer outro e vender serviços. Então, as pessoas tinham que ter uma reputação ilibata, tinham que ser pessoas com um saber muito grande, deveriam lutar pela Constituição, deveriam lutar pelos direitos das pessoas, né?
É direitos, direitos. É assim que deveria ser. É assim, pessoal? Olha, tem uma grande parte que eu conheço, e pelo menos os que circundam a minha vida, são. Porque eu não fico junto de pessoas que não servem para nada. Mas a advocacia em si, ela é adaptativa, mas adaptativa nunca fora da lei, tá, gente? Adaptativa, nós estamos lá para negociar, nós estamos lá para tentar ajudar os nossos clientes da melhor forma possível. Mas eu, não sei se sou só eu assim, mas eu particularmente, eu deixo muito claro a qualquer cliente meu, de qualquer instância, seja na área de recursos humanos, que às vezes eu sou contratado, às vezes para treinamento e desenvolvimento, às vezes na área jurídica, né? Mas em qualquer área, eu jamais digo para eles que eu faço alguma coisa que seja fora do que eu acho moralmente correto ou do que está na legislação. O que nós podemos fazer é lutar o máximo possível para o que é certo ser certo. É assim que eu trabalho. Ah, mas eu quero um advogado que dê um jeitinho para mim. Meu filho, se o jeitinho é fazer alguma coisa ilegal, não vou fazer. Se o jeitinho é distorcer a moral da coisa, não vou fazer. Né? Então, infelizmente eu sou assim, ou felizmente eu sou assim. E eu acredito que todo mundo tem que ter uma linha moral para seguir. Se não tiver, não faça. Tá? Então, perfeito. Deu para entender aí por que o brasileiro não negocia, né? Ele não é bom nisso, ele não faz isso bem, tá bom? Agora vamos... quando a empresa passa por crises, as coisas mudam um pouco, né? O setor de pesquisa e desenvolvimento, finanças em geral, o estilo é conservador, né? Passa a ser conservador, mantém e conserva. O RH, administração, comercial e produção, passa a ser controlador, aquele que toma e controla. Aliado ali com um pouquinho de conservador. O estilo apoiador passa a não ser mais utilizado como principal em nenhuma área. Ninguém vai para o apoiador, tá, gente? Já é comum, é assim, as empresas brasileiras são assim. Ela viu a palavrinha crise, né? A empresa brasileira é assim, ela viu a palavrinha crise, eles se retraem, eles demitem, eles fazem o que for possível para manter a empresa funcionando. Eles estão errados? Não sei, eu acho que não. Não é por quê? Porque você tem que manter a empresa funcionando. E o empresário, ele tem que pensar friamente no negócio, né? Você tem outros funcionários para baixo de você que você pode estar tentando minimizar um pouco os impactos disso na sua empresa, na mão de obra da sua empresa, né? Mas, de qualquer forma, ele tem que manter a empresa funcionando. Então, ele tem que achar soluções, e as soluções que ele acha, normalmente, são soluções conservadoras, né? É assim. Então, o empresário brasileiro é dessa forma. É porque está em crise, professor. Eu não sei, eu não vejo a palavra crise como sendo uma coisa ruim. Primeiro, porque eu acredito que desde que Cabral veio para o nosso país, descobriu, veio lá com a caravela, colocou o pezinho dele na areia aqui, essa palavra crise começou a funcionar desde ali, sabe? Nunca saímos disso. Quer dizer, diferente de outros países do mundo, né, que estão acostumados com economias sadias, aquela coisa toda, né, e que não sabem nem viver na situação que nós vivemos aqui, nós lidamos muito bem com essas situações, né? Tanto é que eu sou do tempo em que a inflação aqui dava mais de 1000% ao ano. Quer dizer, para vocês que são mais novos, vai falar assim, nossa, pessoal, como 1000%? Era assim, gente. Você recebia um salário hoje, aí você já fazia assim, tipo 100%, você recebia quase o dobro do outro salário no outro mês, porque a inflação era tão grande que iam tendo reajustes assim quase que automáticos, né, chamados gatilhos. Eu sou do tempo que mudou a moeda do país umas 200 vezes, teve uma que chamou até o RV, eu acho que foi na época, que nós tínhamos que converter a moeda em uma quantidade, em um número quantitativo que era destinado ao valor, depois nós fomos mudando até chegar no real. Então, quer dizer, tivemos inflações loucas, sabe? Administrações e gestões loucas nesse país, que vou falar para você, de 88 para cá, então ficou mais doido ainda, depois que fizeram a Constituição, então ficou mais doido ainda as coisas. E nós estamos acostumados com isso, sabe? Então, eu acho que crise é um momento onde você consegue se desenvolver, consegue melhorar, consegue ser uma pessoa melhor em todos os sentidos. Por quê? Porque você se autodesenvolve, né? Agora, nesse momento que nós estamos passando por uma crise mundial até, você começa a analisar que as pessoas acham alternativas, porque não tinha outra, né?
Então eu tenho que crescer num país louco, então eu sou obrigado a me adaptar às situações e crescer e mudar às vezes de atividade, né? Ah, eu tinha um bar, tá, beleza, fecharam meu bar, então eu vou abrir um negócio em casa, né? Aí o que eu faço em casa? Qual é o mercado que eu tenho? Internet. Internet é um mercado consumidor enorme, então vamos trabalhar com isso. Trabalhava lá com coxinha, talvez eu trabalhe com comida fitness agora aqui e venda comida para quem gosta de uma vida saudável, não está podendo ir aqui ou ali, não é assim? Então, quer dizer, o brasileiro é assim, ele é mutável, ele consegue se autodesenvolver e fazer as coisas funcionarem, né? Eu acho isso uma dádiva, né? O brasileiro tem isso de bom. E a crise em si, ela estimula isso, né? É uma forma de você criar novas situações e situações melhores. Então, quando a zona de conforto sai, as pessoas são melhores. E é isso que eu espero que vocês sejam, né? Independente da profissão que você escolheu, de como você escolheu, do porquê você escolheu, nada impede de amanhã você mudar isso, sabe? Não estou satisfeito, não quero mais ser isso, então muda. Não tem problema nenhum. Então, é muito legal a palavra crise. Mas, para os empresários, quando eles escutam crise, já dá uma tremedeira, eles já começam a ficar doidões, porque ser empresário no Brasil já é uma dádiva de Deus, né? Porque você tem que ser muito doido. Só com a carga tributária que tem no Brasil, eu vou te contar uma coisa, para o cara ser empresário, ele tem que falar assim, será que eu vou me acostumar a ganhar menos do que o meu funcionário? Porque às vezes acontece, né? Então, quer dizer, mas não posso recriminá-los por eles partirem por um processo conservador, porque é normal, né? As pessoas têm que reagir de alguma forma, e o brasileiro reage assim, tá bom? Então vamos continuar. Conclui-se diversas pessoas, diversos estilos, já falamos sobre isso, né? Mas, de forma geral, o empresário brasileiro tende a ser apoiador, tá, gente? Num primeiro momento, e como num segundo estilo, ele é controlador, para só depois vir o conservador, tá bom? Então, é tendência dos brasileiros nesse tipo de ação. Nossas empresas criam uma identificação como grupo, muito além das competências técnicas, tá? O empresariado dá o que é necessário lá para o colaborador, desde que ele esteja disposto a correr, né, e buscar pelos objetivos da empresa, ou se foram traçados aí por um terceiro. Por vezes retrocedem esperando encontrar outras soluções, daí a forma conservadora, ou seja, o pau está comendo, eu vou retroceder, fico mais conservador aqui nas minhas atitudes, analiso a situação e beleza, qualquer coisa depois eu volto ao outro estilo de novo. E por fim, não são muito bons de negociação, o que gera conflitos interpessoais. Já falamos lá atrás que negociação não é o forte do brasileiro. E os conflitos internos das empresas ficam cada dia maiores porque eles não conseguem ver esses interpessoais como sendo problemas, ok? Às vezes perceber o ponto de vista do outro evitaria aí muitos conflitos, mas infelizmente o empresário brasileiro não tem isso como meta. Vamos falar um pouquinho de níveis hierárquicos, tá, gente? O nível hierárquico é o seguinte, a função da pessoa com o estilo dela. Então, as presidências das empresas, normalmente, o que é que predomina? O controlador, que é o toma e controla. Direção e gerência, controlador, mas um pouquinho de apoiador. Chefias, apoiador, destacando isso aí no primeiro caso, e depois vai para o controlador. Negociador raramente é usado e é utilizado por qualquer um dentro do organograma, ou seja, negociador não é o que o brasileiro sabe fazer, né? Sabe utilizar. Quanto mais baixo se observa no organograma, melhor os estilos aí, fica mais apoiador, né, gente? Eles ficam mais negociadores. É a pirâmide, né, gente? O que é a pirâmide? Nós temos lá em cima da pirâmide, que é o organograma, presidentes, depois diretores, gerentes, até chegar o operador aqui da produção, né? O coitadinho aqui dos operadores, auxiliares, que estão na base da pirâmide. Então, lá em cima, eles são mais céticos, né? Porque a empresa tem que continuar funcionando, não tenho... aqui eu sou conservador, eu controlo e conservo, né? Já aqui embaixo o pessoal já é mais apoiador, um ajuda o outro, negocia melhor, conversa-se melhor. É assim que funcionam as empresas brasileiras, tá bom? Então, quanto mais baixo no organograma, mais você consegue ver que estilos de negociação começam a aparecer com mais frequência. Sob pressão, aí vamos colocar pressão na empresa. A presidência mantém o estilo de direção, aliam, ou seja, eles somam o controlador com o apoiador.
E os demais passam para conservador, tá, gente? Então, quer dizer, quando está com pressão, como eu falei para vocês, as empresas recuam e passam a ser mais controladores, né, de alguma forma. Nota-se que nessa situação de pressão, o negociador praticamente não existe, não tem mais. É interessante notar como os estilos são influenciados pelas posições hierárquicas, bem como pela situação em que a empresa está passando no momento, se encontra. Independente do estilo pessoal, o indivíduo se adapta à situação e seu estilo se altera. Cabe ressaltar que quase a totalidade de nossas empresas vive sob intensa pressão. Isso não precisa nem falar, né, gente? Mas o que acontece? Todos nós temos um estilo pessoal, não temos? Nós estamos falando de negociação desde lá. Tudo isso é negociação, tá, gente? Por que eu preciso saber isso, professor? Por quê? Porque às vezes você vai negociar com um cara que tem uma dessas funções. Então você vai saber o que esperar dele, né? E você vai saber como está seu país, né? O país está bem, não está bem, está passando por quê? Nós estamos passando por qual situação hoje? Está em crise? Não está? Como eu disse para vocês, eu acho que isso aqui está sempre em crise. Mas, às vezes, está um pouco mais exacerbado isso, né? Ou menos intenso. Então, depende de uma análise sua no fato concreto. Analisou, tá em situação de pressão? Como é que esse cara vai agir? Eu tenho que negociar com ele, por exemplo, um contrato de vendas, um contrato de prestação de serviço, ou sei lá o que, qualquer tipo de negociação, e eu sei o que ele faz da vida, então eu sei o que esperar dele. Deu para entender, gente? Por isso que nós estamos falando sobre isso, senão não estaria aqui no curso de negociação para vocês, tá bom? Mas o que acontece? Vocês veem que todos os estilos pessoais, eles mudam sob pressão. Porque todo mundo sob pressão, os brasileiros sob pressão, ele faz o quê? Ele recua, segura e fala, não, a partir de agora eu vou ser outra pessoa. Aí você fala assim, tá errado, professor. Não tá. Pensa um pouco. Você está trabalhando, você tem um salário todo mês, você está ganhando lá 10 salários mínimos por mês, você vai nas festas todo sábado, você vai para balada, você vai tomar cerveja, você paga suas contas, assistência médica, você não está nem aí, você gosta de um cigarrinho, você está fumando um cigarrinho, você gosta de um uísque, você está tomando um uísque, você sai à noite, vai jantar com sua esposa, com seu marido. Perfeito, perfeito. Né? Você perdeu o emprego, como você reage? Você vai cortar tudo que tem de supérfluo, não faz isso? Você não põe o pé no freio, você põe o pé no freio. O que eu posso cortar aqui? Bom, eu estou pagando 5 TV a cabo, vai para meia, né? Ou nenhuma. A assistência médica, posso reduzir? Não, essa é fator essencial. É assim como um empresário pensa também. O que eu posso fazer agora? Puxa, tem muita gente na minha casa e ninguém fazendo nada. Vamos pôr esses vagabundos para trabalhar. Tá, então vamos lá. Na empresa eles demitem alguns que não têm mais função ali ou que estavam ali porque eram amigos, né? E assim vai. Então, um exemplo idiota que eu passei para vocês, mas que dá para vocês fazerem uma correlação com as empresas. Por que eles mudam o estilo e se adaptam a novos estilos? Então, antes, um pai que estava empregado tem um estilo aberto, todo mundo pode gastar aqui é nós, né? E aí perdeu o emprego, o que aconteceu com ele? Acabou a mamata aqui dentro, meu irmão, passou a ser conservador, né? Acabou o neguinho no sofá aqui, acabou a televisão, acabou o videogame, vai todo mundo procurar um rumo aqui que a coisa vai complicar. Não é assim? Se nós fazemos isso na nossa casa, por que nós não fazemos em outro lugar? Né? Por que a empresa é diferente? Não é a mesma coisa. Por isso que as pessoas se adaptam a estilos diferentes sob pressão. Então, aconteceu uma coisa errada, as pessoas mudam e mudam seus estilos, tá bom? Aqui nós já falamos, né? Então vamos falar um pouco sobre a escolaridade em relação ao estilo. Tem isso também, né, cara? Sobre esses tipos de profissão com relação aos estilos. Os administradores e engenheiros, eles têm uma tendência a controlador, né? Sendo como segundo estilo apoiador. Os economistas, psicólogos, advogados, assistentes sociais, médicos, técnicos, de forma geral, predomina o estilo apoiador como principal e seguido do controlador. Novamente, o estilo negociador, infelizmente, é esquecido. Deixando claro aqui que não podemos dizer estatisticamente que esta é uma relação entre formações e estilos que aconteçam de forma generalizada, tá, gente? Não estou dizendo aqui que todo psicólogo, todo advogado, qualquer um desses daí, especificamente tem esse estilo. De uma forma geral, tá? Existem muitas exceções aí. Perfeito? Novamente, vamos ver os estilos, como esses estilos se comportam em situação de pressão, lá em relação às funções. Os administradores continuam no controlador, como seu primeiro estilo. Agora, eles juntam um segundo estilo, que é o conservador, para ajudar todo mundo a segurar aqui. E um terceiro como apoiador. Só vou apoiar no final, porque se a coisa estiver complicada, eu não estou ajudando aqui.
Engenheiros passam a ser conservador, tendo aí um segundo estilo controlador, e o apoiador passa a ser o terceiro, tá? Técnicos, economistas, psicólogos, assistente social, conservador. Advogados ficam em dois estilos, eles ficam sempre no apoiador e controlador. E médicos, apoiadores, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, com pressão ou sem pressão. Vamos falar um pouquinho agora nós vamos falar um pouquinho sobre os estilos em relação à faixa etária, ou seja, a idade. É interessante, né? A idade influencia também nos estilos. Então, até os 29 anos, predomina o quê? Controlador, tendo como segundo o apoiador. E em terceiro, o conservador. Só em terceiro vai predominar o conservador, até os 29 anos. Isso é normal, né, gente? Já viu algum adolescente seguir alguma coisa que é conservadora? E por último, o negociador. Tá? Ainda surge lá no último lugar o negociador. De 30 a 49 anos, predomina o apoiador, tendo como segundo o controlador. Bem pertinho um do outro, tá? Acima de 50 anos, predomina controlador, tendo em segundo plano o apoiador, né? Em situação de pressão, como é que essas faixas etárias de idade reagem, né? Até os 25 anos, controlador, apoiador em segundo plano, seguido de conservador. De 25 a 29, conservador e depois controlador, bem juntos. De 30 a 34, controlador, seguido de conservador, também bem pertinho. De 35 a 39, conservador. De 40 a 44, olha que interessante, de 40 a 44, controlador. E aí, dos 45 para frente, ele volta ao estilo conservador. É interessante nós analisarmos as idades aqui, né, gente? Idade é um negócio extremamente interessante, porque às vezes você vai negociar de alguma forma e você tem você supõe uma idade para aquela pessoa se você não conseguir saber a idade dela ao certo através de documentos, né? Você está partindo de uma negociação, que nós estamos falando lá desde o começo que você tem que levantar elementos que geraram o conflito e as pessoas que estão envolvidas nesse conflito. Então, se você já souber a idade dele, talvez você tenha uma ideia de como ele vai agir. Isso não é necessariamente uma regra, tá, gente? Mas é uma tendência. Então, você já tem uma ideia, mais ou menos, do como é que essa pessoa vai agir. Ah, será? 45 anos, acima de 45 anos o cara é um conservador? Na grande maioria é, né, gente? Pensa bem. Vocês conhecem alguém de 45 anos ou 50 que sai que nem um garoto de 18? Pode até conhecer, né? Às vezes a gente conhece, né? Pensando bem, eu até conheço. Mas é raro. Mas o pensamento da pessoa, por mais que ele seja doidinho da cabeça, ele é um cara que é um pensamento conservador, não tem outra forma. A gente é meio louco quando estamos na adolescência, quem tem filhos adolescentes sabe o que eu estou falando, nós passamos por isso e sabemos, né? Aquela loucura toda, acreditamos em coisas assim malucas, que eram verdades absolutas, que depois você vai ficando mais velho, as verdades já não são mais tão absolutas, e chegando a um ponto em que você vê que nada era verdade, né? Estou mentindo? Era assim que funciona e é assim que a vida funciona. Então, o que eu vou fazer? Então, pensar nisso também. Lembra que nós já falamos, acho que na penúltima aula ou na última, gente, detalhes, detalhes, detalhes. Tudo é importante quando nós falamos de negociação. A idade, a função dele, o que ele faz, tudo, 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 tudo. Né? O jeito que ele fala, por que ele fala. Né? Lembrou? É assim que faz, gente. Tá? Ah, professor, você está falando de idade. Para que eu vou precisar disso? Para isso, gente, para isso. Pense bem. Tudo é importante, tudo. Tá bom? Como pudemos perceber, esses estilos estão variando, muito próximos, né? O que nos leva a ter uma única certeza: o estilo apoiador passa a ocupar o terceiro lugar em todas as faixas etárias e que o negociador inexiste. Então, no brasileiro, o estilo apoiador vai aparecer lá quase em terceiro plano em todos os estilos das faixas etárias, das idades. Mas certeza que você tem é uma. O negociador não aparece. Não é interessante, gente? Se aparecer, vai aparecer lá no último lugar. E aí, faz o quê? Não faz nada. Por quê? Porque o brasileiro é ruim disso, gente. Então, seja muito bom nisso. Seja um negociador fantástico, você vai se dar bem pra caramba na vida. Prosperidade se consegue assim, fazendo o que os outros não fazem, né?
Tem um monte de gente fazendo um monte de coisas e todos iguais. Faça uma coisa diferente. Você já percebeu o que o brasileiro não faz bem? Negociar. Então você vai conseguir. Tá bom? Então vamos lá. Agora vamos abordar o estilo em relação a sexo, cara. Ao sexo da pessoa, né? Os estilos apoiador e controlador têm um grande equilíbrio quando falamos em homens e mulheres. Nota-se que as mulheres possuem a tendência na terceira opção, conservador. É interessante, né? Mulheres possuem e elas são conservadoras. Já no caso de pressão, as mulheres mantêm a tendência para apoiador e controlador e se distanciam do conservador. É interessante, né? Elas reagem muito rapidamente, passam a apoiadores e controladoras e se distanciam um pouco do conservador. Já os homens, o conservador predomina para em segundo vir o controlador e em terceiro o apoiador. O homem já vai pular com toda certeza, né? Ele já vai direto para o conservador e a tendência dele é controlar para depois só pensar em apoiar. Esses são os homens, diferente das mulheres, né? Interessante. Por sexo é uma coisa interessante. Às vezes você fala assim, puxa, professor, mas também você não vai lidar com homens, com mulheres, com todos, de todas as faixas etárias, de todas as formas possíveis e imagináveis? Vai. Então pense nisso. Analise tudo que nós passamos aqui nessas 11 aulas, né? Essa aqui acho que vai dar até um pouco menos em tempo, mas 11 aulas aí, onde vocês têm que analisar tudo que nós conversamos, tudo que nós passamos, tudo que nós já vivenciamos aqui, que é um bocado de coisas, é um bocado de informações, né, gente? Analisem isso, analisem a situação, todos os aspectos, todos os detalhes. E para finalizar, eu tinha que colocar alguma coisa para vocês de idade, da profissão, para vocês entenderem que isso também é de grande relevância na hora de você criar a sua tática de negociação. Então você consegue criar? Consegue. Consegue através destas informações, que é uma das partes mais importantes de qualquer negociação. Perfeito? Vamos concluir então, gente. Vamos chegar ao final do nosso curso, ao final dessa aula. Conclusão, gente. Em um mundo extremamente louco em que vivemos, globalizado, onde a velocidade das informações superou qualquer expectativa, as negociações são de suma importância na resolução de conflitos. Conflitos que são mais frequentes à medida em que o mundo está intimamente ligado, onde disputas entre Estados-membros por recursos, por mercados, por alimentos, está cada dia mais louco, cara. Assim, em uma negociação, temos que analisar cada situação, cada estilo, cada possível solução, cada necessidade envolvida, para somente aí, sabermos como utilizar as ferramentas que nós demonstramos aqui nesse curso. Saber qual o estilo do oponente e o seu será vital para a sua vitória. Gente, eu acho que essa conclusão resume bem o que eu quis passar para vocês nessas 11 aulas. Vivemos num mundo hoje completamente interligado. Nós estamos com uma velocidade da informação assim absurdamente grande. Vamos estar ainda mais com essa tecnologia chegando, novas tecnologias chegando de comunicação, aonde provavelmente nem privacidade vamos ter mais, né? Porque provavelmente vamos estar nos vendo por um infravermelho num satélite, né? Mas isso é um mercado para qualquer um, né? Pense bem, nós estamos hoje é uma disputa para tudo, é disputa pelo oxigênio, é disputa pelo calor, é disputa por água, é disputa por alimento, é disputa por tecnologia, por espaço, ou seja, para tudo, para tudo. E aí o que acontece? Muitas dessas disputas vão acabar no quê? Negociação. Porque vai gerar um conflito e vai surgir a negociação. Então aprendam mais rápido do que o seu oponente. Com toda certeza é a vantagem competitiva que você tem. Perfeito? Eu desejo o melhor a vocês. Estudem todo esse material. Estudem, estudem e estudem. Se vocês tiverem dúvidas, vai ter um e-mail de contato aqui com vocês.
Se não, vocês me procurem nas redes sociais, esse é meu nome nas redes sociais, eu estou lá, vocês podem conversar comigo. Não tem problema, qualquer dúvida eu estou à disposição para responder vocês. Às vezes não respondo de imediato, porque são muitas pessoas, mas eu respondo, tá bom? E sou eu que faço, não é ninguém que faz, sou eu que faço. Então, aproveitem essa oportunidade de ter um conhecimento que poucas pessoas dentro do Brasil têm. Eu posso garantir para vocês que 99% das pessoas que estão nesse país, não importa se empresários, se não empresários, se funcionários, não importa o que, eles não sabem negociar. Porque eles não sabem o básico que foi o que eu passei para vocês aqui hoje. Com toda certeza, né, no decorrer desses dias todos, dessas aulas todas, vocês têm muito mais conhecimento do que qualquer outro que eu conheça hoje. Então aproveitem disso, façam disso uma oportunidade, façam disso uma vida nova para vocês. Não só para empresas, para ganhar dinheiro, nem nada disso, mas que vocês não tenham mais conflitos desnecessários na vida de vocês e que fiquem sem solução. Vocês vão ver o quanto isso é bom para a vida de vocês, para a vida. Não é só profissional, para tudo. Discussões com parentes, você vai fugir disso, você vai ver como lidar com isso, você já tem todas as informações. Discussões de matrimônio, vocês vão ver também que vocês vão solucionar com muito mais rapidez. Qualquer tipo de conflito que apareça na vida de vocês é passível de negociação e você já sabe como encarar isso. Então, gente, eu procurei passar para vocês da forma mais simples possível, para que vocês entendam e comecem a aplicar. Eu posso falar uma coisa para vocês, se vocês já começaram a aplicar isso desde a primeira, segunda aula, terceira aula, vocês já viram a diferença na vida de vocês. Não sou eu que estou falando isso, vocês vão me falar. Né? Primeira, segunda aula, terceira aula, vocês já conseguem estar aplicando. E se aplicaram, com toda certeza vocês já estão mudando a vida de vocês. Até a 10ª aula eu coloquei todos os elementos necessários e essa 11ª foi para fechar com chave de ouro, para que vocês tenham toda a informação possível para negociar. Façam isso, façam sua vida ser diferente. Crise só existe para quem não trabalha, para quem não desenvolve, para quem fica na zona de conforto. Não fique na zona de conforto. E se você quer a primeira premissa para isso é nunca ficar esperando nada de ninguém, é nunca esperar as coisas caírem do céu, é você estar em movimento, movimente-se, que as coisas começam a acontecer. Ah, professor, eu não sei fazer, faça, mesmo sem saber, você vai quebrar a cara, você vai se arrebentar, não tem problema, é aprendizado, faça de novo, brigue, saia da zona de conforto, seja uma pessoa diferente, seja capaz de fazer, você tem toda a capacidade do mundo de fazer. Deus nos deu uma centelha universal que nós temos que usar. Use isso. Faça essa centelha brilhar. Faça da sua vida uma coisa diferente. Você tem toda a chance do mundo de ser muito melhor do que você é hoje. Sabe? Muito melhor. Porque você não tem que vencer ninguém, você tem que vencer a você mesmo. É só isso. A vida é isso. Sendo bom com as pessoas, ajudando, sempre nunca esquecendo de que Deus está te ajudando, você está se ajudando e você tem que ajudar outros. E não espere gratidão das pessoas que você ajude, não. Ajude. Como uma espécie de pagamento a Deus por tudo que Ele te dá. E pela inteligência que Ele te deu. Use e seja uma pessoa melhor. Com toda certeza, sucesso está na sua vida. Agradeço imensamente que vocês terem me aguentado aí 11 aulas. Qualquer problema, estou à disposição. Desejo sucesso, uma vida nova a cada um de vocês. Meu muito obrigado. Que Deus esteja com todos vocês.